Recording. Tudo bem, gente? Olha só, vocês acabaram de assistir aos vídeos sobre opções, contratos de opções, call e put, certo? Então, lá nos vídeos, também no material, você já deve ter estudado que nós temos opções de compra e opções de venda de ações, de índices, de moedas e assim por diante. Esse é mais um dos investimentos exóticos, vamos dizer assim, do mercado financeiro. E agora eu vou explicar mais um detalhe sobre contratos de opções, que é a formação dos preços das opções. Porque a formação do preço das ações se dá pelo mercado, ou seja, pela lei da oferta e da procura, como a gente viu no início do módulo. Mas a formação do preço das opções, ela se dá de uma forma diferente. É claro que acompanha o preço das ações, mas ela tem uma formação diferente e também tem algumas variáveis que interferem nessa precificação que eu vou mostrar para vocês aqui, tá joia? Então acompanhe comigo algumas informações em tela e aí eu vou explicando os detalhes para vocês verem que é muito fácil e também é bem interessante. Eu vou interromper o vídeo aqui, vou deixar só no áudio para que vocês possam assistir e ver a tela. Por exemplo, o que é um prêmio das opções? Né? O prêmio é o valor que o investidor paga para comprar uma opção de uma ação, por exemplo. E esse prêmio é uma fração, ele é geralmente taxado em centavos, em relação ao preço da ação integral. Então, ele é um valorzinho geralmente bem pequenininho, né? Em relação à ação. Pois justamente esse o propósito dele, né? É para aquela pessoa que ela quer comprar um direito, mas ela não quer comprar a ação inteira, ela está comprando um direito. Se o negócio vier a seu favor, depois ela efetiva a compra, como a gente falou, ou a venda, né? E assim por diante. Então, isso pode ser, o prêmio tem prêmio para call, tem prêmio para put, tá? Esse prêmio é formado por duas variáveis importantes, valor intrínseco e valor extrínseco. Joia? Tá muito bem. Calma lá. O nome é estranho, mas o conceito é simples. Valor, lá nos outros vídeos, eu expliquei para vocês que nós temos o preço de exercício da ação, que é o preço combinado no contrato, hoje, que eu vou vender ou comprar a ação no futuro, e nós temos o preço da ação, que é o preço que gira na bolsa todos os dias, né? Toda hora, beleza? O valor intrínseco é exatamente a diferença entre esses dois valores, entre o valor da ação num dia e o preço de exercício que foi tabelado, que foi vendida a opção. Então, vamos supor que o preço da ação seja 50, certo? E o preço de exercício 48. O valor intrínseco é R$ 2, que é a diferença entre eles. Então, fica a dica, tá? Primeira coisa que você deveria anotar aí, tá? Seria que o valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício e o preço da ação, tá bom? O valor da ação. Beleza? Porque o preço do exercício não muda, ele é combinado no início do contrato e ele vale até o vencimento. Muito bem. Já o preço muda todos os dias. Então, isso aqui vai interferir também na precificação depois da ação, como a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide. Que é, na verdade, e já tem a ver com o valor extrínseco. O valor extrínseco é essa diferença aqui, no caso dos R$ 2, mais um spread que é cobrado pela Bolsa para vender essa opção. Então, vamos supor que o valor da opção esteja sendo vendido a R$ 3,60, certo? E o valor intrínseco é R$ 2. Então, o valor extrínseco é R$ 1,60. Então, para a prova, você anota aí. O que é valor extrínseco? É a diferença entre o prêmio da opção menos o valor intrínseco, tá certo? O prêmio menos o valor intrínseco, tá joia? Como é que eu identifico uma opção? Bem, a ação, você sabe que geralmente ela tem 4 letras e um número, né? O número geralmente identifica se ela é o N ou PN. Então, nós temos lá Vale 3, Petro 4, né? Então, é PTR4 ou Vale 3. Esse é o código da ação. Uma opção de ação, ela tem alguns detalhes a mais, tá? Que eu vou falar para vocês quais são. Primeiro, ela tem o nome da ação, o ticker da ação normal, certo? Que é o nome da ação. Por exemplo, se for Vale,
vai estar assim, vale. Aí não tem esse número 3 ou 4 atrás, mas ele vai ter uma letra, que pode ser de A até L se for uma call, e de M até X se for uma put. Tá? Então, aqui no caso do exemplo que eu estou dando, tem a letra C. A letra C, então, significa que é uma call, tá certo? Significa que é uma call, porque de A até L são as calls, são as opções de compra, certo? E a letra também determina qual é o vencimento. Então, se a letra A representa o mês de janeiro, certo? A letra C representa o mês de março. Então, essa opção da Vale aqui tem vencimento para março, porque é a letra C, tá certo? Se fosse letra L, seria uma opção de venda com vencimento para janeiro. Se fosse a letra X aqui, seria uma opção de venda, uma put, com vencimento para dezembro. E assim por diante, tá? E geralmente também tem, além do nome da empresa, além dessa letra, tem 2 ou 3 números depois da letra, certo? Esse número representa o preço de exercício, ou seja, o preço que a ação vai ser executada no vencimento, tá? Esse mesmo preço de exercício que a gente usa para calcular o valor intrínseco, certo? Nesse caso aqui está 891, então seria 89,10, tá? Que o 1 já é os centavos, então significa que a ação, né, a opção de compra, que tem letra C, da Vale com vencimento em março, porque a letra C está sendo negociada a um preço de exercício de 89,10. Beleza? Olha que maravilha! Então, se cair alguma coisa relativa ao código de opções na prova, agora você já sabe. Bem, agora vamos ver o que influencia esses preços das opções, que eu acabei de falar para vocês, né? Ele é composto pelo valor intrínseco e pelo valor extrínseco. Mas o que influencia o prêmio, né? Ou seja, o valor de uma opção, tá? Ele é afetado por diversas variáveis, tá? Que estão aqui, ó. Primeiro, ele é afetado pelo preço do ativo, lógico, né? Segundo, pelo preço do exercício. Terceiro, pelo tempo até o vencimento. Quarto, pela taxa de juros. E quinto, pelo tamanho da volatilidade desse ativo. Se é uma ação que oscila mais no preço ou menos, tá? Então, aí isso influencia no prêmio da opção, certo? Então, o que eu tenho que entender para a prova? Eu tenho que entender como cada um interfere nos preços das opções. E eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de cada, para que você possa matar facilzinho na prova, tá? Então, vem comigo. Primeiro, como que o preço da ação interfere no prêmio da opção? Quanto maior o preço, maior é o prêmio, tá bom? Então, uma relação diretamente proporcional, ou seja, maior com maior. Então, fica fácil de lembrar, certo? Preço do ativo objeto é o valor da ação. Por exemplo, lá eu dei o exemplo da Vale. Então, o valor da ação da Vale. Se a ação da Vale começa a subir, o prêmio também sobe. Essa pode ser uma pergunta da tua prova. Segunda variável, preço do exercício, tá? Preço de exercício, tá? Que eu já expliquei. O que é o preço de exercício? É o preço da opção negociada no vencimento, ou seja, por quanto a opção vai ser, né, comprada ou quanto a ação vai ser comprada ou vendida no vencimento, tá? Então aqui vem a dica, ó. Deixa eu pegar aqui um marcador de texto que fica melhor, ó. Né? Vamos pegar um marcador de texto amarelo. Quanto menor for a relação em relação ao ativo objeto, maior será o prêmio, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei para vocês aqui do 89,10. A Vale 89,10. Vamos supor que ela está sendo negociada a 0,42, tá certo? Então, essa é uma situação. Ó, esse é o prêmio, 0,42, tá? Agora, vamos pegar uma outra opção da Vale, que é essa aqui, ó, Vale C92. Significa que ela está sendo negociada com preço de exercício um pouco mais alto, R$ 90,20. Mas, olha, observe uma coisa interessante. O preço dela está mais barato. Por que está mais barato? Porque, gente, porque o preço de exercício está mais alto do que esse aqui. Esse aqui está 89, esse aqui está 90. Então, quanto maior a distância entre o preço, tá, de exercício e o preço da ação, que nesse caso do exemplo aqui está 85, né? Então, a ação se torna mais barata. Por exemplo, se você pegar 89 menos 85, a distância é 4. Se eu pegar 90 menos 85,
a distância é 5. Ou seja, quanto maior essa distância, menor é o prêmio da ação. Então, aqui a relação é inversa, em relação à primeira questão do prêmio, do preço do ativo. Outra variável, o tempo para o vencimento. Qual é a relação entre o prêmio da opção e o tempo para o vencimento? Quanto maior o prazo, maior o preço da opção. Então, também aqui é diretamente proporcional. Ó. Então, esse primeiro aqui é diretamente proporcional e o tempo também, ou seja, quanto maior, maior. Então, se eu pegar uma opção de venda, por exemplo, uma put com vencimento em maio, né, que tem a letra Q, ela é mais barata do que uma com vencimento em agosto com a letra T, é mais barata. Taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o preço também sobe. Ó. Então, até eu coloquei aqui, diretamente proporcional. Então, perceberam que só por enquanto, né, só o preço de exercício que não é proporcional. Os outros todos são proporcionais. Só esse aqui não é proporcional, né, ao preço. O resto é tudo diretamente proporcional, ou seja, quando um sobe, o outro também sobe. Volatilidade, né? É a oscilação do ativo, é o grau de risco. Quanto maior, maior, tá? Então, dos 5, 4 são proporcionais, diretamente proporcionais. Por que eu estou falando isso de diretamente proporcionais, Cláudio? Porque fica mais fácil para lembrar, certo? Então, se a prova perguntar assim, a taxa de juros subiu, o que acontecerá com o prêmio das opções? Vai subir também. Então, você já lembra que 4 são proporcionais, só o preço do exercício que é o inverso, tá? Quanto menor a diferença, maior o prêmio, certo? Quanto maior a diferença, menor o prêmio. Então, é invertido. Nesse sentido que eu queria que vocês entendessem essa questão para ficar mais fácil para lembrar, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, volta o vídeo, assiste de novo. Esse é um assunto interessante que tem caído nas provas e pode aí essa explicação te ajudar a esclarecer algumas dúvidas, tá bom? Espero ter te ajudado. Reveja o vídeo várias vezes e, principalmente, vai lá nos simulados e agora e tenta resolver uma questão desse assunto. Coloca lá, prêmio das opções, e aí você vai conseguir ver se você realmente entendeu. Porque às vezes a gente assiste o vídeo, né? E parece que ficou claro, mas quando vê uma questão que é justamente aparecem as dúvidas. Então, corre lá no simulado agora e tenta resolver, tá bom? E depois me conta se você conseguiu entender a situação. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.